acusações é que o presidente Lula e o governo atacam as famílias e o povo evangélico por conta da homenagem que recebeu da Escola de Samba Unidos de Niterói, que através de um samba enredo lindo, contou a sua vida, a vida de Lula e homenageou sua mãe. Em nenhum momento o presidente Lula ou o governo opinaram ou determinaram as apresentações da escola. Esse tipo de abordagem mentirosa é a mesma que usaram na campanha eleitoral de 22. Aliás, praticamente as mesmas pessoas, os bolsonaristas, que diziam que Lula, se eleito, perseguiria as igrejas e os pastores e destruiria as famílias, criaria banheiros unissex nas escolas. É gente dissimulada e mentirosa. Os fatos estão aí para mostrar o pecado que cometeram. Quantas igrejas foram fechadas? Quantos pastores foram perseguidos? Quantos banheiros unissex em escolas foram criados? Olha, gente, se for para falar sobre família e seus valores, vamos falar sobre quem verdadeiramente deu oportunidade e condições para as famílias os viverem. Se for para falar sobre respeito e liberdade religiosa, vamos falar sobre quem efetivamente fez algo concreto para garanti-los. Nenhum presidente cuidou tanto das famílias brasileiras quanto Lula. Ele mudou a vida de milhões com um programa chamado exatamente Bolsa Família, um programa premiado pela ONU, reconhecido e copiado no mundo inteiro, e que fez do Brasil um exemplo de políticas públicas no combate à fome e à pobreza. E foi Lula também quem sancionou a Lei da Liberdade Religiosa, lá em 2003. É a lei que garante a todas as famílias o direito de professar sua fé e religiosidade, como estava previsto na Constituição. Lula não discrimina ninguém por sua religião. O que ele nunca fez, nem concorda que os outros façam, é manipular a fé das pessoas para tirar vantagem política e eleitoral, como muitos estão fazendo agora. Lula não aprendeu isso em nenhum manual. Aprendeu na vida, porque nasceu numa família muito pobre, condenada desde o início pela desigualdade. Aprendeu com a mãe dele, Dona Lindu, mulher de fibra e de fé, que criou e manteve aquela família unida nas condições mais difíceis. Foi com ela que Lula aprendeu a cuidar das famílias e a respeitar a religião. Se querem falar a sério sobre família e religiosidade, é bom se voltar para a vida real, porque é na vida real que se comprova como os governos do presidente Lula cuidam da família em primeiro lugar e respeitam a fé e a religião de todos e de todas. Acompanhem comigo os programas do nosso governo que comprovam isso. 19 milhões de famílias no Bolsa Família, 17 milhões de famílias no Luz do Povo, 7 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida, desde o início até hoje, 18 milhões de famílias no Farmácia Popular, 15 milhões e meio de famílias no Gás do Povo, 3 milhões e 700 mil famílias no Luz para Todos, desde o início do programa, 1 milhão e 200 mil famílias também desde o início do programa, no programa de cisternas. 3 milhões e meio de filhos de famílias negras e de trabalhadores no ProUni. 44 milhões de famílias cadastradas no Saúde da Família. 4 milhões de estudantes de famílias no Pé de Meia. 2 milhões de famílias de agricultores apoiadas pelo Pronaf. 6 milhões e meio de famílias saíram da linha da pobreza desde 2023. R$ 444 foi o aumento da renda per capita das famílias só nos 2 primeiros anos de Lula. 12,8% foi o crescimento do consumo das famílias em 3 anos de governo Lula. E segue crescendo. Lula assinou a lei do ECA Digital para proteger crianças e adolescentes de todas as famílias contra abusos, pornografia e violência na internet. Lula protege as mulheres contra a violência e o feminicídio, que também destroem as famílias. Lula sancionou a Lei Maria da Penha, as patrulhas Maria da Penha, as leis da tornozeleira e do aumento de penas para agressores e organizou o pacto dos 3 poderes contra o feminicídio. Lula revogou os decretos que liberavam a compra e o porte de armas, que tanto mal causaram às famílias. Lula garantiu o direito de todas as famílias brasileiras professarem sua fé religiosa com a Lei da Liberdade de Culto, em seu primeiro mandato. Lula instituiu o Dia Nacional do Pastor Evangélico, o Dia Nacional da Cultura Gospel e preservou a isenção de impostos sobre o dízimo e doações aplicadas a atividades espirituais. O que Lula nunca admitiu foi a discriminação, a intolerância e a negação de direitos contra quem quer que seja. E nunca admitiu, como eu já disse, a manipulação da fé e da religiosidade das famílias para obter vantagem política e eleitoral. Quem faz isso é que realmente desrespeita a fé das pessoas. Os detratores, mentirosos, oportunistas, levianos que estão falando isso vão se encontrar com a justiça, terrena e divina, porque a verdade sempre prevalece e vence. E este governo é prova disso.